O Pirula foi curado pela homeopatia. Tchan, tchan, tchan. Eu não acredito nisso. Pirula. Doutor Pirula. Doutor Pirula. Ou seja, ele é uma farsa. Ele é uma farsa, Você ele é uma que vergonha. sempre quis dizer isso, Pirula, você é uma farsa, esse é o momento. Farsa. Agora a Ele gente foi vai curado. dar combustível pros haters. Eu era criança e entre os meus... Isso é uma coisa legal, você já foi criança, né? Você não ninguém sempre imaginaria foi isso. assim, Eu não né? tinha essa quantidade enorme de cabelo. Eu imaginei você criança com essa quantidade de cabelo. Pelo menos com a sobrancelha. Aquela criança pequenininha com as duas Pequenininha. taturanas na cara. Cadê o meu filhinho? Vai fazer barulho, É sabe? uma viseira! É uma viseira de armadura! A mãe dele brincava daquela brincadeira de cadê o Cadê bebê, o só bebê? tirando a sobrancelha da frente. Meus pais estavam tentando arrumar um jeito de me curar, porque mais ou menos pelos 2 anos e meio, assim, até os 5 anos de idade, eu tinha uma infecção atrás da outra. E era uma cascata de coisas, na verdade. Faltava Deus na sua vida. Eu tava tipo. Não, naquela época acho que não. Não, Eu não né? sei quantas crianças com essa idade têm alguma fé também, não sei. Mas, de qualquer maneira, eu tinha esse problema, né? Que eu ficava com. Eu tinha gripes constantes, muito fortes, com muita sinusite, muita produção de catarro. Acabava ficando sem o olfato, sem paladar, essas coisas assim. E um enjoo constante. Então, tudo que eu comia, eu punha pra fora. Eu não conseguia comer quase nada, eu não fazia nenhuma refeição completa por dia. Eu lembro de eu vomitar bastante. Eu lembro que, para piorar muito isso, o catarro, ele acabava entrando, ele entrava, né, pelo canal de Eustáquio e me dava infecção de ouvido. Era muito comum isso daí. Então, eu lembro que era uma dor horrível. Eu nunca mais tive depois disso. É tenso. Mas era horrível. Tanto que eu tinha que dormir deitado, assim, com a bolsa de água quente no ouvido, para ver se passava, latejava, assim. Enfim, foram 2 anos dessa tortura, desse sofrimento, até que um dos médicos que meus pais consultaram me falou para operar a tonsila de cima aqui, né, que eles chamam de adenoide. 2 anos? Não, 3 com anos? 4 anos, mais ou menos. 4 anos você foi- Com você 4 foi anos, Que não é, hoje acho que não seria recomendável para uma criança tão nova, bem provável que não. mas tive que tomar anestesia geral. Eu lembro que foi muito horrível, porque Perigo, eu né, acordei e vomitei tudo que eu podia. Eu não lembro nunca de ter vomitado tanto na minha vida, até conhecer a tequila, na verdade. Mas aí depois são outros 500. Mas desde então eu não lembrava de ter vomitado tanto na minha vida. Até conhecer o palhaço. O quando palhaço te eu tava- pegou pela mão e falou, vamos dar uma vomitadinha. Você falou, Aí quando eu tinha lá pelos meus 5 anos, meus pais ouviram falar da homeopatia. Já tinha funcionado com alguém, sei lá quem, que era conhecido deles. E eles falaram, o que de mal não vai fazer, porque afinal de contas, nada melhor o menino. Meu pai já estava pensando que tipo, era melhor fazer outro, isso aí deu esse errado. aí veio com defeito, Esse né? aí veio com defeito, vamos fazer outro, que esse aí já era. Falhou. Papai, ainda bem que estava errado. Não, e aí o que acontece? Você que pensa, você é o outro, cara. Eu sou o outro. Você já é conta o- essa história. Você já é o outro. Não, eu lembro disso daí, não é falsa memória, não. Eu fui nesse médico homeopata e eu lembro que a primeira coisa que ele fazia era ficar horas conversando comigo. Ele ficava horas conversando e perguntando que não sei o quê. Aí eu lembro que eu lembro direitinho numa conversa que eu tive com ele uma vez, que ele falou assim, você tem cara de que gosta de dinossauro. Eu falei, meu Deus, como que ele sabe disso? E a gente ficou um tempão falando de dinossauro. Tá com a camiseta com estegossauro. E conversando, não, pior que não. Minha mãe não me vestia desse jeito. Ela tinha vergonha. Aí eu ficava conversando com ele o tempo inteiro e tal. E ele só me dava bolinha gostosa pra tomar. Não me dava injeção, não me dava aqueles remédios horrorosos. Eu parecia o Kiko tomando os remédios do Dr. Afrânio, assim. Me dava aquele remédio na colher e me fazia vomitar depois, eu sentia o gosto tudo de novo. E ele te dava as balinhas docinhas e você... Me dava só balinha docinha. Milagrosamente, depois de 1 ano, eu melhorei. Até antes de 1 ano. Eu voltei a engordar, até demais. Não parou, né? Não parei, né? Até agora eu não paro de ganhar peso. Tem que ser em forma como eu. Então, em forma de bola, né? Esse barril. Né? Então, aí o que acontece? Eu comecei a comer novamente, né? Parei de ter ânsia, parei de ficar com o nariz entupido o tempo inteiro, parei de ficar com esse monte de problemas. Até hoje, para os meus pais, a homeopatia é milagrosa. Salvou? Milagrosa, me salvou. Te salvou. E é muito curioso para mim. Para mim, na verdade, foi uma quebra de paradigma violenta, porque até eu entrar na faculdade, eu acreditava piamente na homeopatia. Que ela tinha... porque pra Exato. você funcionou, né? É. Naquele momento em que você tava passando tão mal, a homeopatia resolveu o seu problema. Quando eu descobri o princípio da homeopatia e me convenci de que não tem
nenhuma evidência que corrobore que ela funciona. Uhum. E pior, os testes que foram feitos para provar que ela funciona, provaram que ela não funciona. Sim. Conseguiram provar que ela não funciona. Sim. Porque é aquilo, a gente não precisa saber como ela funciona. Não. A memória da não água e existe, tal. Ninguém sabe não nada precisa sobre de a memória da explicação água. de nada, né? Poderia existir uma explicação para a memória da água que a Claro, gente não conhece. claro. Mas primeiro a gente tinha que provar que funciona, Sim. para depois explicar e tentar explicar como. Sim. Todos os testes que foram feitos mostraram, na verdade, provaram que não funciona. Uhum. Inclusive a revelia de muitas pessoas que estavam fazendo os testes, que eram homeopatas e queriam que funcionasse. Gostariam que aquilo fosse E comprovado. aí a Exato. gente entra em uma questão que é por que as pessoas ainda têm uma certeza absoluta que funcionou comigo, que eu tomei, com minha avó tomou, Claro. funcionou com você, com a sua avó, da mesma maneira que o seu time de futebol venceu porque você estava usando uma cueca vermelha, né? O nosso cérebro ele é programado a encontrar padrões. Seu time venceu, o que eu fiz para ele ter vencido? Eu estava usando cueca vermelha, logo usarei uma cueca vermelha no próximo jogo. Você tenta encontrar padrões. Que bonito, Russo. O que eu estava fazendo quando eu me curei? Tomei uma homeopatia da mesma maneira que estava usando uma cueca vermelha. E tem, na verdade, um efeito complementar. Porque no caso do Além jogo... desse viés de confirmação. tem um viés de confirmação e além desse caso, porque no caso o jogo não depende de você, depende dos jogadores. Imagina o mesmo exemplo que você deu, só que com algo que dependa de você. Parar de gaguejar. Que é o exemplo que eu dei da Helena. Ah, sim. A Helena só fui- participou do Blablalogia, se vocês quiserem ver, é só ver o programa de sábado passado. Uma moça sortuda. Isso. Uma essa pessoa filha como pai. que me tem como pai, uma pessoa muito inteligente. É um puxou milagre a mãe, da ciência. puxou a mãe. Puxou a Exato. mãe, é claro. Ah, não, então- não é milagre da ciência, se chama crossing over. Crossing Todo over. dia que eu acordo de manhã eu agradeço ao crossing over. Tem gente que fala obrigado a Deus, eu falo obrigado crossing over por ter misturado os meus genes e ter deixado só o que presta. Já pensou se a menina fosse careca? coitada? Imagina se ela tivesse a minha cara. Uma barba vermelha, já pensou? Então, e aí bem disso que você falou. E aí bem disso que você falou que ela tinha... Ela chega pelo teto assim, cai assim, papai. Ô louco, cara. Ela tinha... Você viu como ele te tem em alta conta, né? eu te acho- sou o gorila da bola azul, literalmente, né? Azul não sei É o se Wakari. É o Wakari. Por que você... Põe uma foto do Wakari. O Wakari era chamado de macaco inglês. Né? Então, legal. ela tinha uns 4, 5 anos e ela começou com tique nervoso. Mesma história parecida, só que Isso não. me dá tique-tique nervoso, tique-tique nervoso, tique-tique nervoso. E aí ela começou a piscar. Tique nervoso de piscar. Então a gente chamava ela, ou brigava com ela por alguma razão, pedia pra ela ir tomar banho e ela tinha um tique de piscar. E um dia ela foi fazer uma consulta de rotina na pediatra, que era homeopata, e aí a pediatra falou, nossa, ela tá com tique. Aí ela abriu... Puxa, que médica porra, é assim? Não, cara, na hora mágico, olhou. mágico. Nossa, ela tá com tique. Ela olhou pra criança... Como você sabe? E a criança assim, ó... Como você sabe que ela tá com tique? Incrível. E aí, mas o que foi mais incrível é que ela pegou a Bíblia da Homeopatia, né, um livrão grossão que tem um monte de nomes estranhos. Sim. E ela abriu no índice e ela procurou lá o remédio para pisca-pisca. Puxa vida. E aí ela achou o remédio para pisca-pisca, escreveu a receita. Prendedor. Prende aqui. Melhor remédio. Fita crepe. Pra pisca-pisca. Na verdade, mantenha o olho fechado. Né? Dá um sonífero pra ela, o olho Sonífero, fechado, né? nunca vai Olha ter só, como. não abre, ó. E aí na época a gente já não era muito, não acreditava muito em homeopatia, mas a gente pensou, cara, a aguinha, né? Mal não vai fazer, né? Aí a gente passou... Às vezes o soluto é álcool. Isso, É até às vezes melhor, tudo é álcool, até melhor. Deixa a criança bêbada. É. Aí a gente passou na farmácia de manipulação, e o que é mais engraçado assim, cara, as crianças têm resfriado, dor de barriga, dor de ouvido. Eu acho que na farmácia de manipulação o remédio pra piscar-pisca deve ser meio raro pra sair, né? Aí a gente entregou a receita no cara, tipo, deu 2 minutos, o cara voltou com o remédio pronto. Eu não tinha que ficar chuque, Tinha que misturar por horas. Não, ele só encheu o potinho no balde gigante lá que tinha, imprimiu a Entendi. etiqueta e entregou pra gente. Se o homeopata for sincero, ele sabe que isso não faz diferença. Cara, né? Ele vai beleza. Aí a gente chegou em casa e deu remédio pra ela. E uma semana depois ela não tava piscando mais. Ô, glória. Cara, glória, Amém. a homeopatia Amém. funciona. O nosso corpo, ele reage a estímulos.
E esse estímulo ele não necessariamente precisa ser o estímulo químico da droga, pode ser o estímulo mental de você estar tomando alguma coisa para resolver um problema. O placebo resolve. Que é o placebo resolve. E você tem muitas doenças, ou muitos problemas, não podemos dizer que um tique nervoso é uma doença, mas temos muitos problemas que possuem gatilho psicossomático. Nesse caso, bem claramente. Você consegue fazer uma coisa assim, às vezes até enganando a pessoa de propósito. Aquela coisa do mágico de Oz, eu dou o diploma pra você e você chega e fala assim, agora eu sou inteligente. Isso. Na verdade é uma confiança que você tá dando pra pessoa. Então, aquela coisa pra mim foi um choque muito grande, porque eu cheguei e falei assim, olha, eu sei de uma coisa, eu me curei quando eu tinha 5 anos. Ao contrário de tudo que eu pensava, foi qualquer coisa que me curou, menos a homeopatia. Sim. Não foi a homeopatia que me curou. E é uma quebra muito grande. Foi uma quebra muito grande. Pode ter sido porque eu com 5 anos já entendia, bom, se eu já lembro dessas histórias, eu entendia. Claro. Né? Pode ser que é porque pararam de me dar um monte de remédios a granel, assim, e essas coisas. Os remédios podiam estar te fazendo mal. Poderiam estar me fazendo mal. Na hora que você corta 30 remédios, a pessoa melhora. Tem alguns estudos dizendo, com 5 anos, a partir dos 5 anos, que o sistema imunológico das crianças começa a se organizar de maneira mais termina completa. de amadurecer, né? Termina de amadurecer, né? Porque você já foi exposto aos principais antígenos e tal. Então, pode ser que tenha sido uma conjunção de fatores e coincidências, né, que fizeram com que a homeopatia fizesse esse milagre que se processou. Eu hoje consigo entender, inclusive depois que eu fui ver o mecanismo de funcionamento da homeopatia, que pra mim ficou mais óbvio que não tem nada lá. Mas não dá pra falar isso pros meus pais. E uma coisa que é maluca nisso, que não dá pra falar pros seus pais, e quem defende a homeopatia é isso. Cara, a gente não é contra a homeopatia, não é contra fósforo, não é contra nada. A gente só quer que sejam feitos testes corretos para comprovar que eu sou contra uma coisa. Eu sou contra chamar de remédio. Não, tudo bem. E eu sou contra vender como remédio. Maravilha. E sou contra o Conselho Federal de Medicina reconhecer como uma especialidade médica. Isso eu acho absurdo. Não, então, mas assim... Já existiram testes, já foram feitos testes que mostram que não funciona. Isso. A questão é que isso não ganha mídia e as pessoas não acreditam. Porque elas acham muitas vezes que remédio é questão de acreditar. Eu tomei homeopatia... e eu melhorei, logo ela funciona comigo. Esse argumento, minha querida, meu querido, que você defende, você tem que entender que esse argumento não funciona. Claro. Não é assim que você tem que confiar nos testes científicos para aí sim ver se funciona ou não. É normal, às vezes, você usar cueca vermelha e seu time vencer. Não quer dizer que foi ela que fez você melhorar. Se vocês não sabem, os testes de homeopatia, que aliás não só em homeopatia, mas em todos os medicamentos, são testes que eles chamam de duplo cego. Por que chama de duplo cego? Porque nem a pessoa que está fazendo a medição, nem o experimentador que fez as amostragens sabe o que ele está aplicando. Ele não sabe se ele está aplicando água, se ele está aplicando homeopatia ou se ele está aplicando um remédio, uma droga qualquer. Claro. Ele não sabe, ele não tem nada assim. Você tem os resultados estão guardados, né, que nem jogo, né, de coisas, só no final é que revela. Esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano, esse aqui é o que tem água, esse aqui é o que tem remédio. Chega no final, tipo, e isso é super importante, porque às vezes eu não saber, mas o meu médico saber, ele acaba me influenciando mesmo que seja indiretamente. Por isso que o duplo cego ele é tão importante para provar essas coisas. Porque esse teste ele vai funcionar eliminando a subjetividade. Ele é um teste extremamente objetivo, porque ele elimina esse viés de confirmação, funcionou comigo, funcionou com a minha avó, ele elimina tudo isso da jogada. E aí sobra só a realidade. Não, e tem ainda um problema, porque alguns homeopatas costumam dizer que tem alguns artigos que foram publicados mostrando a eficácia da homeopatia. Você vai ver que o placebo está geralmente entre 30% e 35%. Né? A eficácia que eles conseguem demonstrar é 40%. Sim. É alguma coisa um pouquinho acima do placebo e milagrosamente quanto menor é a amostragem. É lógico. É óbvio, aí você começa a brincar com números e você vai fazendo aquele cherry picking, você vai escolhendo os resultados que demonstram o que você quer. Gente, quando você está mexendo com remédios alopáticos tradicionais, ele só vai colocado à venda quando é tipo 90% acima do placebo, né? Acima não, tipo, placebo é 35%, e ele está 90%, 60% acima do placebo. É só aí que é colocado. Pra você ver como é que a questão da homeopatia é frágil. Não é proibir a venda, exatamente. Vende como outra coisa. Eu posso vender um geodo de ametista, o pessoal vende geodo de ametista, que é uma coisa que, do ponto de vista geológico, dá para explicar perfeitamente como aquilo se forma. Mas não sei por que os místicos falam que aquilo lá dentro tem uma energia X, qualquer coisa lá que vai emanar. Claro. Gente, vende um geodo de ametista, quebra ele no meio, faz um polimento ali para ficar bonito. Deixa bonito lá no canto, põe uma aguinha para escorrer. Faz chá de ametista, faz vapor de ametista. Só não vende como cura do câncer. Mas não vende como cura do câncer. Não tem o Conselho Federal de geodistismo de ametista, entendeu? É uma especialidade médica que fala isso.
sabe, sinto E eu muito. ia dar esse exemplo agora, no perigo do funcionou comigo, e aí vai boca a boca, e aí se cria um remédio ali do povão automedicável que nem foi passado teste na ciência. A pílula do câncer. Sim. Que foi É um o boca a melhor boca, exemplo. pessoas fizeram um vídeo com testemunho, funcionou comigo, meu câncer melhorou, não sei o que lá, todo mundo começou a usar, a conspiração farmacêutica não quer que você saiba da verdade, aquela coisa toda, Sim. e quando viu aquilo ali não funcionava porcaria nenhuma, porque não passou em nenhum teste. E o pior do duplo cego é que mostra que em ratos, por exemplo, que é o primeiro teste que você faz, piora. Então tem alguns experimentos mostrando testes Então, preliminares tome que cuidado, tomar piora, ok, ao invés com de isso melhorar. de, funcionou Não, com fulano, e funcionou alguns, com fulano. e eu lembro de ter visto alguns testes em que colocando a fósforo até melhorava em certo nível, mas tinha que aplicar o triplo do que a dose do quimioterápico normal e que era muito maior do que aquela pilulinha que o cara recomendava. Então era basicamente um placebo. Sim. Então a grande questão aqui foi feito o teste, ou tem que ser feito o teste desse tipo de coisa. É o que você falou antes, a gente não precisa nem saber como o mecanismo funciona. Exato. Se existe memória d'água, a gente não está nem questionando isso. Exato. Foi feito o teste duplo cego e não funcionou. E o viés de confirmação é só você lembrar da sua mãe falando para você sair de guarda-chuva e quando você não sai, chove. Aí você fala, deveria ter escutado a minha mãe. Só que a minha mãe fala para eu sair de guarda-chuva todo dia. Eu só percebo que eu esqueci o guarda-chuva quando chove. Então é o mesmo viés de confirmação. Ou falar da véia que fumou a vida inteira e tem 100 anos. Mas a hora que a gente faz um teste em longa escala, com centenas de milhares de pessoas, fora da curva. você percebe que ela é um ponto totalmente fora da curva. Então não é aquele exemplo que justifica isso que a gente está falando. E a gente pode também encerrar comentando que isso também funciona para outras coisas. Por exemplo? Tipo, astrologia, horóscopo. Aí vai ser o segundo vídeo. Essas coisas. Não, assim, ó, eu vou falar uma coisa. Se vocês quiserem saber mais sobre a fósforo, tem vídeo do Peru lá marcado no card aqui. Verdade. Deem um like no vídeo para compensar os negativos, Isso, por favor. E se vocês quiserem saber sobre astronomia, tem um garrancho que também está ligado. Astrologia. Desculpa, astronomia tem o Sacani. Tem o Sacani, astronomia. Mas Faz astrologia... o seguinte, vamos falar de astrologia pro Sacani. Isso. Vai ver o que ele vai responder. Vai lá. Vai no Sacani e fala, ô Sacani. E o vídeo bem legal de astrologia que eu vou linkar aqui em cima também, é um vídeo em que eu falo que a astrologia funciona. Do mesmo jeito que o efeito placebo funciona. Exato. Então, se vocês derem uma olhadinha que a gente também já tem um programa falando de astrologia como efeito placebo. Que bonito. Certo? É isso aí. É isso. Muito bem. Então, Agora vamos tomar uma aguinha para curar o nosso pisca-pisca. na verdade, água deriva do léxico gramatical. Esse chocolate eu vou embora, é do caralho. É do caralho. Ele me alegra. Mas após eu comer 3 chocolates, o meu estômago não vai estar mais alegre. Na verdade, agora que você pôs a mão em todos, eu não vou mais comer, porque está nojento. Eu não sei imitar ninguém, então eu vou deixar vocês imitando. Eu lembro de vovó quando me dava chocolate. Não, porque Morra, vovó. chocolate é uma criação comunista. Logo, eu odeio quem